Policial é impedido de entrar no banco armado. Hoje é 25 de abril de 2024, diversas pessoas me ligaram, inclusive policiais. Cotias, está certo isso? Um vigilante do Banco do Brasil proibiu o policial de entrar armado. Supostamente esse fato aconteceu na cidade de Barreira. No áudio, um policial se apresenta como Sargento Elias e começa a explicar a respeito de uma ocorrência no Banco do Brasil. Ele fala que telefonou para o Major Tarcísio, comandante da 3ª Companhia em Tamandaré. Diz que também telefonou para o Coronel Dejail. Segundo ele, o Major ligou para ele. Após ele contar a história, de imediato o Major deslocou uma guarnição sob o comando do Tenente Miguel. Então foram até a agência, chamaram o vigilante que tinha barrado ele e o tenente questionou esse vigilante qual a motivação para proibir a entrada do sargento armado na agência bancária. De acordo com o áudio, o vigilante fala que não deixou entrar porque o policial já estava aposentado e estava armado. Continua o sargento, que o Major Tarcísio já tinha orientado mesmo para conduzir o vigilante até a delegacia, fazer um BO e o sargento teria respaldo com esse BO para processar o banco. Continua o áudio, que o Tenente Miguel passou a explicar ao vigilante, ou a questionar o vigilante, qual lei que o vigilante estava se amparando para proibir o sargento de entrar no banco armado. E quando o vigilante apresentou ali a lei, que não dá para ver qual lei é, e o tenente disse que essa lei não estava mais em vigor e que essa lei também, ainda que estivesse em vigor, não abrangia a Polícia Militar, porque a Polícia Militar é regida pelo RDPM. Porém, o vigilante continuou irredutível, se mostrando conhecedor da lei, diz o áudio, e mantendo a arbitrariedade, pois o sargento, na frente da guarnição policial, perguntou: e agora eu posso entrar na agência bancária com a presença da guarnição da polícia? E o vigilante disse que, mesmo assim, ele não poderia. Nesse momento, a guarnição policial entendeu que, com a manutenção da proibição do sargento não entrar, estava ali configurado o delito e decidiram levar o vigilante para a delegacia. Momento em que se apresenta uma senhora de nome Cátia, gerente do banco, e disse: se é para levar o vigilante para a delegacia, que leve a mim, que sou a gerente e não o vigilante. Por fim, o gerente autorizou o sargento a entrar no banco, que ia conversar com o Departamento de Segurança do Banco do Brasil para tornar sem efeito o documento e que a partir daquela data não estava mais proibido os policiais entrarem no banco, inclusive orientar os vigilantes que os policiais já poderiam entrar no banco armado. Finalmente o sargento resolveu aceitar a desculpa do vigilante, apenas ia na delegacia fazer o BO e ia processar, ia dar seguimento à persecução penal, ia processar. E no final ele diz, satisfeito com os colegas: estou aqui, colega, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. A partir de agora, todos os policiais aposentados podem entrar no banco armado. Senhores, primeiro, eu acredito que esse caso não aconteceu na Bahia. As cidades citadas no áudio e no vídeo é Tamandaré e Barreiros. Tamandaré fica a 12 quilômetros de Barreira e fica na cidade de Pernambuco. E lá tem essa 3ª Companhia que é citada no vídeo e no áudio. Todavia, suponhamos que esse caso aconteceu aqui na Bahia. Quem é que está certo? O vigilante ou o sargento? Quem deve ser preso? O vigilante que executou a ordem ou a gerente, que é quem é autora da ordem, quem emitiu essa ordem para o vigilante de barrar o sargento? Senhores, se fosse aqui na Bahia, infelizmente, a lei não apara o PM nessa situação. O vigilante e o gerente estão certos. A portaria 35 da PMBA, que dispõe sobre o registro e o porte de arma de fogo dos policiais militares, diz no seu artigo 98 que é proibido o acesso de policiais militares da Bahia aos bancos portando arma de fogo. Se esse policial estiver fardado, é obrigado a apresentar identidade funcional ao segurança. Você, advogado que assiste esse vídeo, pode me questionar: Cotias, jamais uma portaria pode ir de encontro a uma lei federal, que é o Estatuto de Desarmamento, que estabelece e dá direito ao porte de arma aos policiais militares. Amigos policiais,
Quando saiu a Lei 10.826, logo em seguida veio o Decreto 5.123 e regulamentou esse estatuto. Esse Decreto 5.123, no seu artigo 34, dizia que cabe ao Comando-Geral da PM estabelecer regras e normas para o porte de arma de fogo de seus policiais, dos seus integrantes. Em ratificação a esse entendimento, em 12 de abril de 2007, o então comandante-geral aqui da Bahia, o senhor coronel Antônio Jorge Ribeiro de Santana, enviou um ofício, o de número 220, a Adriano Prata Góes, que na época era o representante das empresas de segurança de Salvador, dizendo que, conforme artigo 98 da portaria, só deixa o policial entrar fardado se apresentar identidade e o policial que esteja paisano não é para deixar entrar, diz esse ofício. E por fim, e aí esses vigilantes aqui da Bahia cumpriram essa determinação do comandante-geral. Aí você me questiona, mas Cotias, esse decreto 5.123 que dava autoridade para o comandante-geral editar a portaria 35 e estabelecer regras e normas, já foi revogado em 2008 pelo decreto 6715. É verdade. Inclusive esse decreto 6715 foi revogado pelo decreto 9798, que também foi revogado pelo decreto 9847 de 2029, que esse decreto 9847, em seu artigo 24, parágrafo 4º, manteve a mesma redação do primeiro decreto 5.123, ou seja, cabe aos comandantes das respectivas instituições estabelecer regras e normas sobre o porte de arma de seus integrantes. Você é um cara que estuda e você me fala, Cotias, esse decreto 9847 que manteve essa mesma redação do 5.123 que dava autoridade ao comandante-geral estabelecer regras e normas, esse decreto 9847, ele foi revogado pelo decreto 9981 de 2019. E esse decreto 9891, por fim, foi revogado, que é o que nos interessa agora, pelo decreto 11.615 de 2023. Acontece, senhores policiais, que esse decreto 11.615 de 2023, que está vigente, em seu artigo 53, parágrafo 5, repete tudo do primeiro decreto 5.123, ou seja, quem estabelece os critérios para o porte de arma dos policiais militares são seus respectivos comandantes gerais. Portanto, o artigo 98 da portaria 35 da PMBA está em vigor. Policial militar da Bahia, de folga, apaisano, só entra no banco armado se o vigilante quiser deixar, e policial militar em serviço fardado pode estar ali 100 policiais, 20 viaturas paradas na porta do banco. Se o vigilante falar que não entra, se não apresentar a carteira funcional, não entra mesmo. E se alterar, é punido conforme o próprio decreto, conforme a portaria 35. Para nós finalizarmos, uma observação importante. Se o policial for de outro estado, não está sujeito a essa portaria 35, exceto se o comandante-geral do seu respectivo estado baixou uma portaria com esse mesmo entendimento. Então é possível que um policial da Bahia vai entrar no banco e seja barrado, e um policial de outro estado, onde o comandante-geral teve entendimento diverso, pode entrar. Então os vigilantes tenham cuidado com relação a onde é o estado e tem que ter conhecimento da portaria daquele estado. Espero ter contribuído, um forte abraço. Por favor, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo. É importante que divulgue nos grupos dos policiais, que é quem diz respeito a esse vídeo. Um forte abraço e minha continência.